E um aviso muito importante: está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, saco plásticos de alimentos como açúcar, feijão, arroz. Esses materiais estão suspensos, mas continuamos a receber plásticos duros, né, as garrafas PET, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço, e o óleo vegetal usado para reciclagem. Ok? Qualquer dúvida, é só procurar a gente também aqui ao fim da reunião. Lembrando, importante, vamos silenciar ou desligar o nosso celular para que ele não atrapalhe os nossos raciocínios, ok? Então vamos à leitura da nossa página que recebemos na entrada, uma página do livro Evangelho e Vida, editado pelo Lar de Teresa, pela organizadora Brunilde. O Espírito é Jerônimo, que nos ditou a seguinte mensagem: Glória à reencarnação. A reencarnação impulsiona o progresso da humanidade. Enseja ao espírito o aprendizado sucessivo na escala da evolução. Faculta ao criminoso harmonizar-se com a própria consciência pela renovação e reeducação espiritual. Aproxima os inimigos do passado, sedimenta afinidades e fortalece afeições, renova caracteres, possibilita a reconstrução de tudo quanto a alma tenha destruído, aviltado. Ajuda a melhor compreender a justiça divina. É a resposta para todas as desigualdades sociais e as aparentes injustiças da vida. Mostra que todos somos irmãos, que a nossa família é universal e que o planeta é a nossa grande escola. Corrige nossas viciações, aprimora nosso instinto, aperfeiçoa nossa intelectualidade, sublima nossos sentimentos. Filha da lei de causa e efeito, não estabelece privilégios, é imparcial, dando a cada um segundo as suas obras. Espíritos formosos, engrandecidos na virtude, cantaram-na em todas as épocas do pensamento raciocinado. Krishna a reverencia, Buda a exalta, Sócrates a divulga, Jesus a ensina e Allan Kardec, sob a égide do Espírito de Verdade, dignifica. Cada um de nós, espíritos falidos e imperfeitos, somos seus beneficiários. Por ela, recebemos nova roupagem fisiológica, adquirimos nova personalidade, esquecendo-nos do passado sombrio e estabelecendo as bases de um presente de bênçãos, um amanhã sem dor e um futuro feliz. Por ela, alcançaremos a imortalidade gloriosa, adquirindo os dons sagrados do amor e da sabedoria. Bendita a lei da reencarnação que nos levará a Deus. Glória à reencarnação que nos libertará do mal ainda existente em nós mesmos. Quando então poderemos cantar a apoteose da autolibertação, afirmando: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jerônimo. Então vamos unir os nossos pensamentos para a nossa prece inicial, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, companheiros espirituais desta casa abençoada, nosso querido irmão Clarencio e tantos outros irmãos anônimos, mas sempre junto a nós, que nos inspiram, que nos auxiliam ao entendimento. Rogamos, Mestre, ao teu coração, a esses benfeitores, o amparo, a sustentação para a nossa noite de estudos. Envolve os companheiros que farão uso da palavra, o Carlos Alberto e a Angélica, que possamos acompanhá-los e assimilar o que nos é necessário, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, a nossa noite de estudos, aos sábados, em torno do Livro dos Espíritos, está na segunda parte, capítulo 4,
pluralidade das existências, são as questões 203 a 206, que trata do parentesco e da filiação. Nós vamos ler 2 questões somente, para que o Carlos Alberto tenha tempo de explanar. A 203, que diz assim: os pais transmitem a seus filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão a vida animal, a qual, mais tarde, uma nova alma vem acrescentar à vida moral? A resposta: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E a última questão, a 206, que nos diz: Kardec pergunta: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, resulta que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Resposta: certamente que não, pois devemos ser felizes por pertencer a uma família na qual espíritos elevados encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição por aqueles que estão ligados a eles pelos laços de família, pois esses espíritos são, frequentemente, atraídos para tal ou qual família, por causa da simpatia ou por laços anteriores. Acreditai, porém, que os espíritos de vossos ancestrais não ficam honrados com o culto que lhes prestais por orgulho. O mérito deles não se reflete sobre vós, senão quando vos esforçais para seguir os bons exemplos que eles vos têm dado, e é somente então que vossa lembrança pode não apenas lhe ser agradável, mas até lhe ser útil. E assim passamos a palavra ao nosso companheiro Carlos Alberto, que Jesus o envolve. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Essa noite, estudos e trabalhos na nossa querida casa de Irmão Clarence. Sejamos todos bem-vindos a esse estudo de hoje. E agradeço a Deus por mais esse dia que estamos juntos, conversando sobre doutrinas. E hoje nós vamos dar continuidade na pluralidade das existências. Vamos trabalhar as questões 203 a 206, que vai falar sobre a questão da reencarnação. Ter o entendimento de que quem somos nós, né? Eu fico assim analisando, estamos vindo já de um bom tempo, temos uma vida, né, como espírito, várias existências, né? Então, às vezes, nós olhamos assim o Evangelho, eu estava dando, né, o Evangelho, a questão de umas 2 semanas atrás, eu comecei a meditar sobre uma coisa que eu tive notando. O Evangelho, os evangelistas, eles vêm trazendo aquelas passagens evangélicas, mas se a gente notar, eles não dataram, né? Uma determinada passagem de Jesus, nós não vemos no Evangelho assim, é no ano tal, não sei o que, tal, na hora, no dia tal. Por quê? Aí eu fiquei assim pensando, por que eles não dataram? Porque a gente, quando data, quando a gente faz alguma coisa que tem uma relação cronológica, é quando nós estamos nos referindo às personalidades. Mas os evangelistas, eles não escreveram o evangelho para as personalidades. Eles escreveram para as individualidades. Por isso não tem data. Porque os ensinamentos que estão ali é para nós espíritos. E aí nós vamos começar a ver essa questão do parentesco,
da filiação. E uma outra questão muito importante também, até com relação à família, né, esse entendimento dessa célula social, a família, como progresso do espírito reencarnado. E quem é esse espírito reencarnado? De onde ele vem? Aonde nós que estamos participando daquele seio familiar, fomos cúmplices em determinado momento no passado. Mas já estamos aqui reencarnados numa nova roupagem e resgatando, muitas vezes, pendência daquele passado dentro desse seio familiar. Então vamos ver. Na primeira questão que a nossa companheira leu, os pais transmitem aos seus filhos uma porção de suas almas ou apenas lhe dão a vida animal, a qual mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral. E olha só a resposta: somente a vida animal. Pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E aí, lembrando assim, eu digo, vou lá no Evangelho. Eu vou lá no Evangelho porque tem uma passagem no capítulo 4 do Evangelho, uma passagem de Jesus com Nicodemos, que foi de uma grandeza, né? Um chamado de Jesus para uma reflexão tão profunda sobre nós, espíritos, que ora estamos reencarnados, ora estamos desencarnados. E, quando encarnados, qual é o objetivo? De juntos, dentro de um seio familiar, uma célula familiar, qual é o objetivo de estarmos ali reencarnados? Desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo laços de afetos. Então, Kardec vai perguntar, mas esses laços de afetos, de repente, que nós estamos ali desenvolvendo dentro da célula familiar, de repente, com a desencarnação, não há uma destruição desses laços? E recebemos como resposta não uma destruição desses laços, mas um fortalecimento desses laços. Olha que coisa boa. Aí vamos lembrando do Evangelho, como eu falei. Lá em Nicodemos, tem uma passagem, eu só anotei só essa passagem, quando Jesus responde a Nicodemos. E diz assim: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o reino da felicidade plena do Espírito. Né? Então, agora, e o que nasceu da carne é carne. Então, os nossos pais, eles nos dão a vida orgânica. Tá? Vamos lá. E o que nasceu do Espírito é Espírito. Mas o Espírito, quando ele fala o que nasceu do Espírito é Espírito, o Espírito já vem de longe. Tá? Não vos surpreendais pelo que eu vos disse, que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer. E escutai a sua voz, mas não sabereis de onde ele vem, nem para onde ele vai.
O mesmo ocorre com todo homem que nasceu do Espírito. Então Jesus, ele já chega falando assim para Nicodemos: por que estáis aflitos por ter chegado a uma idade avançada? Nicodemos estava com 71 anos e naquela época 71 anos é uma idade bem avançada mesmo, né? Hoje não, mas então Nicodemos, ele por ser um sacerdote, coisa e tal, ele vai ao templo no dia do aniversário dele. E eles tinham esse direito de ir ao templo no dia do seu aniversário, e eles rezavam o salmo, etc, etc, tal, estava rezando. Naquele momento em que ele estava rezando o salmo, ele cai numa situação que diz assim: nossa, estou chegando ao fim. Eu estou chegando no meu final. Eu já estou com 71. Não vou ter muito tempo. E ele entra num conflito existencial. E ele, sabendo que o Galileu estava em determinado lugar, e ele, como era ali, junto daqueles doutores da lei, ele não podia aparecer conversando com Jesus. Ele pede que alguém o leve à noite, para que ele converse com Jesus. E é uma coisa tão bonita que, quando ele vai chegando, Jesus, né, vem também de encontro assim para ele, e Jesus diz assim: em verdade vos digo que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Aí o Nicodemos, ele não tinha falado nada. Aí Nicodemos fala com ele, mas aí dentro da conversa ele diz assim: mas eu estou velho. Olha só, ele estava encucado com a velhice dele, né? Eu estou velho, eu vou ter que entrar no ventre da... Como eu vou entrar no ventre da minha mãe para poder nascer outra vez? Aí Jesus: você é doutor da lei, você conhece a lei. Né? Pergunta é essa que você está me fazendo? Será que você não sabe do que eu estou falando? Se você não está entendendo quando eu falo das coisas da terra, quando eu falar das coisas do céu, tu vai entender menos ainda. Aí mesmo que não vai entender nada. Eu estou falando da reencarnação. Fica calmo, fica tranquilo. E quando nós vamos deixar a Terra, vamos desencarnar, teremos a oportunidade da reencarnação. Jesus estava tranquilizando aquela consciência, porque já tinha pressentido aquilo que o levou a falar com ele. Ele levou Nicodemos a falar com ele. É uma história linda de Jesus, ele mostrando a reencarnação para nós. E já vimos confissões religiosas que tentam mostrar para a gente que ele não falava de reencarnação. E o nascer de novo é o quê? E por que ele vai fazer aquela referência de Elias com João Batista? Ele está falando da reencarnação também. Alguém, um companheiro de uma outra religião, ele disse para mim: não, quem está querendo falar é que ele, o Espírito, renasce das cinzas. Até eu falei com ele: não, o que renasce das cinzas é a fênix. O Espírito reencarna para o aprendizado dele, para o progresso dele. Então, essa passagem é importante para que a gente reflita na oportunidade da reencarnação. Então, aqui, ó, está na página aqui, ó, Jesus a ensina. E Allan Kardec, sobre a égide do Espírito de Verdade, significa. Então, a reencarnação é a pedra angular da doutrina espírita. É um princípio fundamental que, sem ela, quase nada poderemos explicar.
E vamos cair naquelas coisas em que já escutamos muitas vezes, isso são mistérios ocultos de Deus. Não existe mistérios ocultos de Deus. Deus não precisa de ter mistério conosco. Existe o tempo certo para que a gente possa entender aquela verdade, que é diferente. Porque há muito tempo, como estamos sendo chamados, mas não admitíamos nós estarmos buscando essa verdade. Porque até então essa verdade, ela me deixava bem preocupado. Né? Porque quando se fala de reencarnação, se fala de lei de causa e efeito, se fala de muitas coisas que realmente o espírito que não está preparado para assimilar, ter essa compreensão, não querer ter essa compreensão, ele empurra para frente. E nós não estamos sendo chamados pela primeira vez agora, não. Já estamos sendo chamados há muito tempo. Mas hoje despertamos. Então, a reencarnação é um dos princípios fundamentais. Deus, alma, reencarnação, comunicação espiritual. Aí eu acrescento a pluralidade das existências. Mas aquele disco rígido da doutrina espírita podem querer mudar tudo, mas isso não pode ser mudado. Tá? Isso é lei divina. Então vamos lá. Então, olha, vamos ver esse sentido. Ó, quando ele diz aqui o que é da água, né, aliás, o homem não renasce da água e do espírito. Não pode, o homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. Vamos ver o sentido dessa palavra água que foi usada ali por Jesus. Então eu anotei aqui, ó. O sentido histórico da palavra água é o da substância primordial criadora. Jesus indica o nascimento na matéria como condição para a aquisição dos bens eternos. E olha aqui, para a impressão no espírito. Eu reencarno na matéria para o aprendizado, né, para impressão no meu espírito. E ele diz aqui, a impressão dos valores morais que auxiliam o progresso do espírito quando reencarna. Está aí o objetivo da reencarnação, o progresso do espírito. Mas aí nós vamos caminhando mais pelo Evangelho. Tá? E aí tem aquela questão parentesco corporal, parentesco espiritual. Aí chega, tem um belo dia, que também não tem data no Evangelho, mas está lá, mas foi para a individualidade, o aprendizado dela. Um belo dia está Jesus lá, pregando lá para uma série de gente lá. E de repente vem os irmãos dele, por parte de pai, a mãe, né, acompanhando aqueles irmãos, querendo levar ele. Tirar ele dali. Aqueles irmãos lá por parte de pai achavam que Jesus está meio fora do equilíbrio. Então, vamos tirar ele de lá. E aí chega Jesus e diz assim, sua mãe e seus irmãos estão aí. Vieram te buscar. E ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E nesses momentos assim de Jesus, ele estava se referindo a quê? Quem é minha mãe e quem é meu irmão? Quem são meus irmãos? Minha mãe é Maria.
Meus irmãos estão aí, por parte de pai. Tudo bem. Mas quem são eles? Então ele ali, ele aproveitou aquela oportunidade e ele falou da família universal, em que todos nós somos. Então, olha só, aí eu fiz umas perguntinhas, como se eu tivesse passando um ensinamento na evangelização. As perguntinhas simples, para entender essas passagens do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Por que é que eu nasci de pai e mãe? Eles é que me deram também o meu espírito? E aí eu mesmo respondo, não. Seus pais só lhe deram o corpo físico. O espírito é independente. E como é que meu espírito veio parar com eles? Como é que eu vim parar com eles, com meus pais? Por que eu cheguei ali? O que me levou ali? É? E eles vão dizer assim: os espíritos formam grupos familiares. Esses grupos se constituíram num passado remoto e vieram caminhando através dos tempos rumo à perfeição. Nós, quando reencarnamos, quando voltamos à matéria, dentro de uma célula familiar, esses espíritos consanguíneos começaram toda a sua jornada em outras eras, em outra época. Então, nós somos, dentro de um seio familiar, conhecidos, espíritos. Embora estamos reencarnados num outro corpo, mas há um vínculo ali entre todos aqueles espíritos reencarnados naquela família. Mas vamos lá. Vieram caminhando através dos tempos rumo à perfeição. Os membros de um grupo que estão desencarnados ajudam os membros do mesmo grupo que estão encarnados. Então, grupo de desencarnados ajuda um grupo de encarnados. E a gente vai entender isso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha família? A humanidade, minha família. Né? E nós vamos entender, peraí, minha parentela corporal está aqui, entre quatro paredes aqui. Está aqui minha parentela. Então, esses desencarnados, o que eles são? A nossa parentela espiritual. Então, na realidade, quando se fala de laço de afeto, o que nós fortalecemos aqui na reencarnação, na encarnação, nesse momento, nós estamos fortalecendo esses laços de afeto. Então, quando eu parto para a espiritualidade, eu desencarno, eu tenho a minha família que me apoia. Aquela família que ela não veio para a reencarnação, ela ficou lá, eu vim. Porque, na realidade, nossa família espiritual ela vai fazendo um revezamento. Ora, alguns estão encarnados, ora, nós estamos desencarnados. Os que ficaram lá, em outra época, reencarnarão. E nós continuaremos lá. E eles lá estão torcendo por nós, para que a gente possa passar por esse aprendizado. Então, diz assim, os membros de um grupo que estão desencarnados ajudam os membros do mesmo grupo que estão encarnados.
há um revezamento. Sempre uma parte do grupo está encarnada e outra desencarnada. Mais adiantados, auxiliando os mais atrasados. E assim o grupo vai se elevando e se aperfeiçoando. Vamos trocando de lugar uns com os outros. Aí falamos daqueles que chegaram, reencarnados, consanguíneos, vamos fortalecendo os laços de afeto. Estamos ali, nós temos um parentesco, né? Somos consanguíneos, né? Como eu falei. Mas aí eu pergunto, e os amigos? Em que lugar eles ficam? Porque se todos que reencarnamos, nós temos um vínculo, estamos ali encarnados consanguíneos, naquela parentela corporal, então esses espíritos estão vinculados. Mas nós temos aqueles amigos. E aonde? Qual é o lugar que eles ficam? Eles ficam na minha família espiritual? Eles ficam. Aonde eles ficam? E os amigos, em que lugar ficam? Entre os grupos há muita amizade, que continua aqui. E depois não há necessidade os membros do grupo se reencarnarem sempre como parentes. Podem vir como amigos também. Aí tá bom, tá tudo legal. Graças a Deus, os amigos vão chegar junto, né? Pertence também ao nosso grupo, né? Essa coletividade. Mas legal. Aí eu perguntei aqui, e os inimigos? Estão aonde? Pois ficam no mesmo grupo lá. Lá e aqui. E à medida que crescem em compreensão, em espiritualidade, vão transformando as antipatias em simpatias. As inimizades em amizades. O ódio em amor. Até que o grupo brilhe harmoniosamente. Aí, então, nossa família, espiritualmente falando, é muito grande. E eu terminei falando o seguinte: muito mais do que pensamos. Então, a nossa família espiritual, nós não temos ideia dessa família. Então, pensamos aqui. Gente, os inimigos, os amigos reencarnam e muitas vezes estão na oportunidade nos nossos lares expiatórios, lá, os nossos lares em progresso, em aprendizado. Então, qual o verdadeiro sentido da família? A família é formada de espíritos vinculados pelo amor e também espíritos vinculados pelo desamor. Porque a família é a célula aonde nós estamos no exercício do amor e do perdão. Esta é a frase que nós acabamos de ler ainda há pouco, que à medida que eles vão compreendendo, a nossa família, ela vai ficando mais harmoniosa, a nossa família espiritual. Então, nós estamos aqui trabalhando isso, esses sentimentos. Tá? Mas vamos lá, porque eu ainda não comecei a ler as questões do Livro dos Espíritos. E eu vou ter que começar agora para dar tempo.
Na questão 201, ele diz assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode numa... desculpa, é embaixo. É 201 não, é 204, desculpa. Visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa a da nossa existência atual? Resposta: isto não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores. Daí, com frequência, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, eu já estou me situando, digo, então, gente, comecei a perceber a questão desse progresso familiar. Começando a entender essa obra divina que é a família, para que a gente possa, com devotamento, exercitar mesmo a tolerância, exercitar o perdão, exercitar o amor, para fortalecermos os nossos laços de afeto e cada vez mais aumentarmos a nossa família espiritual. Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os anteriores à nossa existência atual. Coisa de materialismo, né? Porque minha vida vai acabar, vou morrer, acabou. Que laços de afeto? O que vai acontecer? Não vai acontecer mais nada? Não tem mais nada? Então, destrói os laços de afeto. E a gente fica assim, tem a noção de, vem cá, se vai acabar, só temos uma vida única, e ela, quando terminar, acabou tudo, é o nada. Por que eu tenho que fazer o bem? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que me reformar intimamente? Aí começa uma série de inquirições do espírito. Vale a pena ser bom se daqui a pouco tudo vai ser destruído? Os nossos amores, nossos afetos, tudo irá acabar? Então a gente começa a ver que tentaram tirar o verdadeiro sentido, né, do progresso espiritual dentro do seio familiar. Porque se o princípio fundamental da reencarnação, ela tem por objetivo o progresso do espírito, ou seja, a vida futura. Então não é o nada, não acaba. Nada acaba, tudo continua. Se já estamos vindo de outras épocas, então não acabou nada. Mas eu preciso melhorar a minha condição aproveitando a oportunidade da reencarnação. E aproveitando também para que os nossos consanguíneos ali com a gente também progridam com a gente. Então nós vamos transformar mesmo as antipatias do passado em simpatia. Porque está lá nas Escrituras. Reconcilia-te com teu adversário, enquanto estiver com ele no caminho.
Então nós temos uma grande oportunidade de reconciliação. E aproveitarmos, enquanto estamos encarnados, e nos reconciliarmos. Se nós não o fizermos, pelos vínculos aqui adquiridos, nós vamos ter que resolver isso. Outra questão. A lei de atração, ela atrai os simpáticos, mas ela atrai também os antipáticos. Então, dentro do seio familiar, virão os simpáticos, mas também virão os antipáticos. Nós vamos ter que consertar isso. E esse é o objetivo da reencarnação. Nosso progresso. E até a questão dos amigos, eu lembrei, quando tinha, há pouco tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, eu tenho pouco tempo, mas eu me lembro dessa passagem como se como ela estivesse acontecendo agora. Eu fui morar na Vila da Penha, criança, tal, e eu fui sair na rua para brincar, que naquela época podia se fazer isso, né? Ir para a rua brincar, aquelas coisas todas, né? E eu fui lá, mas eu não conhecia ninguém, porque estava morando ali. E eu tinha um menino mais ou menos da minha idade, 7 anos, sentado, não sei se jogando com as bolinhas de gude ou com alguma coisa que eu não me lembro. Isso eu não me lembro. Mas eu, quando passei por ele me olhou, ele sentado, ele me olhou, e eu olhei para ele, e eu falei assim, oi, como vai? E ele falou assim, eu estou bem. Ele me respondeu assim mesmo, eu estou bem. Ah, tu está morando aqui? Estou morando aqui. Depois que eu fiquei analisando essa passagem, eu falei, gente, de onde eu conhecia ele? E foi assim uma coisa como se nós nos conhecíamos mesmo. Ele foi solícito à minha chegada, entendeu? E ficamos amigos ali. Então a gente vai falar assim, os amigos, onde estão os amigos que estão reencarnando? Muitas vezes eles não encarnam na mesma família, mas estão por perto, né? Tinha alguma coisa em que nós já nos conhecíamos em outro lugar. E sempre, até nós nos despedirmos, né? Quando chegamos à pré-adolescência, aquela coisa toda, que eu saí de lá, até aquele momento, nós brincávamos, nós saímos, fazíamos todas as coisas, como aqueles dois que já vinham se conhecendo, já eram conhecidos de outro passado. Mas eu não entendia nada disso, né? Eu era muito criança ainda para isso, muito jovem. Às vezes nós olhamos assim, nós somos atraídos pela simpatia. O que às vezes faz a gente ser atraído por uma outra pessoa e você chegar e dizer à pessoa, parece que eu te conheço de algum lugar. Parece não, conhece. Algum lugar. Já aconteceu alguma vez? Eu sei que já. Nós olharmos assim e dizer assim, eu já vi essa pessoa. Ah, bem, eu agora lembrei disso, né? Porque está falando aqui, onde estão os amigos, né? Onde estão os inimigos? Né? Ah, tudo bem, vamos lá. A 205A, todavia, ela diminui a importância que alguns dão à sua filiação, já que se pode ter tido como pai um espírito que tenha pertencido a uma outra raça, ou vivido numa condição inteiramente diversa. Aí eles vão dizer, é verdade, verdade. Mas essa importância está fundamentada no orgulho. Né? Você pode
vamos dizer aqui, olha o que ele vai dizer aqui. Ele diz assim, alguém que oraria de ter tido um ancestral, um honesto sapateiro, gabar-se-ia de descender de um nobre debochado. Mas ele é nobre. Então eu quero descender dele. Eu quero, sapateiro. Né? Então me lembro da. Até eu vou fazer um adendozinho para que eu lembrei do Divaldo, com relação ao guia espiritual. Muito lembrado isso. Porque ele diz assim, qual o seu nome? Né? Ele perguntou o nome, porque a Joana de Anjos ela assinava como um espírito amigo. Né? Tem, inclusive, parece que 2 mensagens no Evangelho, um espírito amigo. Era esse. E ele um dia falou assim, mas qual o seu nome? E Divaldo ele mesmo relata assim que meu nome é Joana. Ela fala assim, Joana. Quando ele recebeu Joana, ele falou assim, Joana? Ele talvez esperasse, né? Nome, né? De uma coisa assim. Joana. Aí ela falou, bota aí, Joana de Anjos. Depois ele foi saber quem era esse espírito. Tá? Mas, às vezes, a gente, né, por orgulho, por vaidade, vou me gabar de ser filho, de ser descendente de fulano de tal, e de repente aquele fulano de tal moralmente não quer dizer nada. E ter vergonha de defender de um homem, de um trabalhador comum, mas honesto, moralmente. Então ele diz assim, alguém curaria ter, não sei o que, gabar-se-ia de descender de um nobre debochado. Porém, apesar do que digam ou façam, não impedirão as coisas de serem como elas são, pois Deus não estabelece as leis da natureza segundo a vaidade de ninguém. Não importa. Tá? E do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, resulta que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Cultuar os nossos ancestrais não é ridículo. Certamente que não. Né? Mas ele diz assim, mas devemos ser felizes por pertencer a uma família na qual espíritos elevados encarnaram. Embora espíritos não procedam, somos individualidades. Tá? Não tem menos afeição por aqueles que estão ligados a eles pelos laços de família. Pois estes espíritos são frequentemente atraídos para tal ou qual família, por causa da simpatia ou por laços anteriores. Perdi aqui um pouquinho. Anteriores. Acreditai, porém, que os espíritos de vossos ancestrais não ficam honrados com o culto que lhe prestais por orgulho. O mérito deles não se reflete sobre vós, senão quando vos esforçais para seguir os bons exemplos que eles vos têm dado, e é somente então que vossa lembrança pode não apenas lhe ser agradável, mas até lhe ser. Então, cultuar os meus ancestrais por orgulho, isso aí, para eles. Mas se eu, assim, proceder de uma forma correta,
eu estarei sim dando uma utilidade à minha reencarnação e eles aceitando plenamente o meu caminho. Então, agora nós retornamos aqui a uma Joana de Anjos, eu peguei aqui do livro SOS Família, quando ela fala da família, ela fala assim, a família tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolve os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Bom, dito tudo isso, eu vou aqui me reter na vai até 10. Então, até 50. Então, eu tenho um pouquinho para falar aqui sobre a nossa. Essa página é muito bonita. Então, ela já vem mostrando para a gente o que já conversamos, a reencarnação impulsionando o progresso da humanidade. Seja o espírito o aprendizado sucessivo na escala da evolução, e faculta o criminoso harmonizar-se com a própria consciência para a renovação e reeducação espiritual. Nenhuma ovelha que meu pai me confiou será desgarrada. E aí, quantos, não sei dizer quantos, mas alguns espíritos falaram para Kardec, está lá no livro Céu e Inferno. Leiam lá os depoimentos daquele espírito. Eles diziam assim, pensei que meu castigo era eterno. Eu pensei que o meu sofrimento não ia acabar. Olha, penas eternas, fixada na consciência. Olha a questão do inferno, fixado na consciência. Aí diziam para Kardec, hoje eu sei que eu terei uma nova oportunidade. Então, o criminoso, ele terá a sua oportunidade de se reabilitar diante da lei. E não tem forma melhor para nos reabilitarmos na lei que no bem. Trabalhar no bem. Por que às vezes a gente espera tanto, né? Para poder trabalhar no bem? E há tantas oportunidades para isso. Então, aquele que é um devedor da lei, e a maioria de nós somos, porque estamos reencarnados aqui, no planeta de provas e expiações, e como as nossas reencarnações, elas estão muito assim, juntas uma à outra, né? Então, aqui, geralmente eu estou resgatando o meu passado daqui. Então, são muito solidárias as reencarnações. Essa reencarnação é muito solidária à minha anterior. Então, nós estamos vinculados, embora tenhamos o esquecimento do passado, mas na nossa consciência, ou no nosso inconsciente, isso aí, se for do caso da psicologia, está registrado, sim, o nosso passado, e nós precisamos da oportunidade reencarnatória para reverter isso. Então, o que os espíritos falavam para nós? Trabalhando bem. Uma vez um companheiro ele pergunta aos espíritos assim, vem cá, eu estava lendo aqui o Homem de Bem, ele fez uma pergunta ao guia, como é que eu vou, numa encarnação, como é que eu vou resolver isso aqui tudo? Aí, é muita coisa? O espírito falou, é muita coisa, numa encarnação não dá. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você vai começar a ser bom. Você vai desenvolver uma virtude só. Uma só. A bondade. Ah, é? Então quer dizer que se eu desenvolver a bondade, tá tudo certo? Tá tudo bem? Eu resolvo o problema? Resolve. A bondade no olhar.
A bondade no olhar. Como é que você vê o outro? Qual é o seu olhar para o outro? Ah, tá bom. Ele já viu que começou a ficar difícil, né? Pensou que estava fácil. Ah, vamos fazer, ó, desenvolve, aproveita que está desenvolvendo a bondade, vai exercitar isso. A bondade no pensamento. A bondade no pensamento? É, a bondade no pensamento. Ah. Então, bondade no pensamento. Pensa bem, né? Seja sempre bem vibrado, nunca mal vibrado. Ah, tá legal. Olha, já tá difícil essa bondade. Ah. E outra coisa, desenvolve a bondade, aproveita seus atos. Ah, ele falou assim, o Espírito, eu volto daqui a 2 anos para falar contigo. Aí o companheiro chegou e começou a trabalhar bem, a desenvolver a bondade no olhar, a bondade no pensamento, a bondade nos atos, a bondade aqui, a bondade. Foi trabalhando. Duro, foi duro. Mas ele foi trabalhando, trabalhando. E aí, ele foi resgatando a amizade com o filho, que já estava já no problema sério. Ele foi trazendo a família dele de volta. Enfim, se organizou mais com as pessoas, se equilibrou mais com as pessoas do seu trabalho, do centro espírita, mas trabalhando ali, resiliente. Tudo que o Espírito tinha falado. Passou 2 anos, no culto do evangelho dele, o Espírito chegou. Ele falou, como nós estamos? Ele falou, eu acho que eu estou no caminho. Falou. Tenho me esforçado muito, mas graças a Deus, resgatei minha família, né? Comecei a resgatar minha condição, uma condição melhor nas minhas relações sociais. Na casa espírita hoje eu sou bem visto, minha casa espírita, pela minha condição. Ele, então tá bom. Eu não venho mais. Essa foi a última vez. E tudo mais te será acrescentado. Pronto. E eu me lembro do nosso saudoso altivo, quando ele dizia assim, não importa, aproveita a sua reencarnação, não importa onde você esteja. Você pode estar no centro espírita, você pode estar na igreja, você pode estar onde você quiser. Ou não está em lugar nenhum. Faço bem. Isso é que importa. Então, é a melhor forma de nós começarmos a conquistarmos um espaço bom naquele seio familiar nosso, que está torcendo por nós, para que a gente possa chegar lá mais elevado, melhor. É buscar o trabalho. Não precisamos estar em lugar nenhum. Basta que a gente faça o bem. Basta que a gente seja bom. E assim, eu tenho que acabar. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar com todos vocês. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque hoje eu estive aqui com vocês. Muito obrigado, muita paz no coração de todos. Nós que agradecemos, Carlos Alberto, muito bom. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião com a leitura do Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos ler os itens 5 e 6, que nos fala de... O tema é, né, reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz
e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Está em Mateus, capítulo 5, itens 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar, o mais cedo possível, os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos, a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. E assim pedimos aos companheiros médiuns que tomem seus lugares. Vamos aproveitar esse momento, fazer nossas preces íntimas, refletir sobre o estudo da noite, que possamos aproveitar esse momento. Vamos unir então os nossos pensamentos, elevá-los a Jesus, dizendo assim: Mestre querido, nesta hora, Senhor, no momento do passe, rogamos ao teu coração e aos teus benfeitores as bênçãos para esse momento, que possamos receber do teu coração, através dos médiuns aqui presentes, toda energia renovada, fortalecedora, renovadora, tanto do corpo físico quanto do espiritual. Abençoa, Mestre, esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Vamos continuar em oração, com pensamento sintonizado em Jesus, em irmão Clarencio,
na espiritualidade amiga, trabalhadora dessa casa, para que possamos receber as vibrações sinceras de paz, alegria e saúde. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare em nossas dificuldades e nos ofereça as bênçãos de que cada um necessitamos no momento do passe. No Evangelho de hoje, Jesus nos convoca a reconciliarmos com os nossos inimigos, nos incentiva ao perdão, e perdoar é amar. Vamos nos lembrar dos apóstolos de Jesus que seguiram o Mestre levando o seu Evangelho, a Boa Nova. E muitos deles foram caluniados, perseguidos e difamados, porque levavam uma mensagem de amor, de crença na vida futura. Os apóstolos precisavam se manter firmes e não desviar da rota em nenhum momento. E esse é o convite da nossa encarnação, que não nos desviemos da rota do amor, do perdão, do aprimoramento moral. Caso um irmão o acuse, o ofenda, não se desvie da rota do bem. Não devolva na mesma moeda, porque estará angariando débitos espirituais. Como os apóstolos, precisamos nos fortalecer no trabalho contínuo de edificação do nosso ser, do autoconhecimento, da reforma íntima, na busca do aprimoramento moral. E essa é a tarefa da reencarnação. Assumimos esse compromisso conosco, com a espiritualidade, com nossos familiares, com aqueles corações que daqui a alguns anos poderemos encontrar e auxiliar. A palavra adversário significa rival, antagonista, opositor, adverso, aquele que traz a desgraça, que provoca infortúnio, inimigo. Jesus nos fala da necessidade do perdão para o bem daquele que se sente ofendido. E Pedro pergunta a Jesus: Mestre, tenho que perdoar 7 vezes aquele que me ofendeu? E Jesus responde: Não, Pedro. Perdoe 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Assim, meus amigos, a lição é para perdoarmos sempre. O chamado agora é para nós, para nos entregarmos verdadeiramente ao Evangelho de Jesus e lembrarmos dos trabalhadores fiéis do Mestre. A mensagem de Jesus é para nos reconciliarmos o mais rápido possível com o nosso inimigo, aqui na vida material, enquanto encarnados, pois sabemos que somos regidos pela lei de causa e consequência. E no mundo espiritual, seremos cobrados por nossas falhas, através da nossa própria consciência. Essa é a prisão de que Jesus nos fala, a prisão em nossa própria consciência, além dos sentimentos negativos aos quais ficamos aprisionados, os sentimentos desequilibrados de vingança, cólera, ódio, rancor e desamor. Enquanto houver espaço em nossos corações para esses sentimentos desajustados, enquanto cativarmos em nossos corações inimigos, não sairemos da prisão do corpo físico, não alcançaremos nossa evolução espiritual. Esta prisão fará com que recebamos nossos inimigos como filhos, esposa, marido, pai, mãe, para nos reconciliarmos com os nossos adversários e desenvolvermos o sentimento de amor. E é para isso que estamos aqui encarnados. Aqui estamos mais uma vez para aprimorar nosso comportamento ético, moral, o senso de justiça e o amor ao próximo.
e aqui permaneceremos muitas existências até efetivamente vivenciarmos em nossas ações, ter no pensamento e no coração o Evangelho de Jesus. Nós espíritas temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda nesta tarefa. Através de Kardec, sabemos que ao chegarmos no mundo espiritual, depois do desencarne, permaneceremos todos com os nossos defeitos e qualidades. Continuamos exatamente como somos. Então, nosso inimigo também permanece o mesmo. Que Jesus e a espiritualidade amiga nos auxiliem na reflexão sobre nossas ações. Acalme nossos corações, nos sintonizando ao Pai através da oração, para que busquemos sempre o caminho do amor e do perdão. Muita paz para todos. Muito obrigada, Senhor, pelos momentos aqui compartilhados. Agradecemos a oportunidade, do alento recebido, das lições que nos envolve o pensamento, das energias renovadoras que recebemos, que possamos sair daqui realmente melhores do que quando chegamos, Senhor. Envolve cada canto e recanto da nossa casa, os trabalhadores, os frequentadores, médiuns, todos que aqui vêm em busca de conforto espiritual, de pacificação dos sentimentos, de entendimento da vida. Abençoa o nosso evento amanhã, nosso Cine Seik, que ele transcorra em paz e harmonia e que seja muito produtivo para todos que aqui estiverem. Obrigada, Mestre amado, leva-nos em paz e segurança aos nossos pontos de origem. E com a sua permissão, e sobretudo a permissão de Deus, possamos finalizar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus.